Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma resolução de questão. Vamos, como sempre, análise da leitura da questão para descobrir se está certo ou errado. Sobre conceitos básicos em informática, julgue o item subsequente. O Linux Ubuntu é um editor de imagem avançado. Certo ou errado? Primeiro ponto. Quando eu indico Linux, e nesse caso especificamente Ubuntu, Linux é um sistema operacional. E Ubuntu é uma das diversas distribuições deste sistema operacional chamado Linux. Eu, inclusive, trouxe aqui uma imagem só para a gente observar. O que tu está visualizando aí na tela é uma distribuição Linux chamada Ubuntu, que é um sistema operacional que tem diversos recursos, e entre esses recursos, claro que nós vamos ter editores de texto, podemos ter editores de apresentação instalado, podemos ter planilhas, podemos ter editor de imagens, mas observa, Linux Ubuntu não é um editor de imagem, ele pode ter instalado dentro dele editores de imagem, entre outros editores, mas ele é um sistema operacional. Então, quando eu ouço falar em Linux Ubuntu, eu vou lembrar que Linux Ubuntu é considerado um sistema operacional. Portanto, quando a gente lê a questão Linux Ubuntu é um editor de imagem avançado, errado. A única coisa que estaria possível aqui de referenciar como correto é dizer que eu posso, utilizando o sistema operacional Linux Ubuntu no meu computador, então vamos imaginar que eu tenho instalado no meu computador este sistema operacional que eu indiquei para vocês aqui chamado Linux Ubuntu, certo? Se eu posso agora instalar um editor de imagem ou utilizar algum editor de imagem disponível na distribuição Linux Ubuntu, pode, mas chamar ele de editor de imagem é que está errado. O que eu posso afirmar é que é possível instalar no sistema operacional Linux Ubuntu um editor de imagem e então usar os seus recursos, inclusive editor de imagem avançado. Ok? Tudo bem? Então, errado essa questão por ter tratado o Linux como editor de imagem. Como eu disse, ele é um sistema operacional. Isso é importante também destacar quando a gente fala do Linux e aqui do Linux Ubuntu, existem outras distribuições Linux que também são sistemas operacionais. Não é só Linux Ubuntu. De repente, tu encontra lá Linux Red Hat, Linux Mandriva. Bem, nós temos muitas distribuições Linux, Linux Knoppix. Então, o importante é saber que o Ubuntu é apenas uma das diversas distribuições Linux e por isso é um sistema operacional, mas que existem outras distribuições Linux que também serão um sistema operacional. É só para tirar a ideia de que seria o único. Não, é um exemplo de distribuição Linux, que é baseado, inclusive, e é importante destacar aqui, em um conceito chamado conceito de software livre. Porque se o Linux é software livre, as distribuições Linux, como o caso do Linux Ubuntu, também vai ser considerado software livre. Isso quer dizer que tu pode utilizar como desejar, pode acessar o código-fonte, pode implementar melhorias, inclusive alterando e redistribuindo até mesmo esse código-fonte, se tu desejar. Então essa é a ideia, dizer que ele é software livre, também estaria correta numa questão do futuro. Certinho, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e a gente se encontra na próxima aula e no próximo vídeo. Até lá, bons estudos!